Questão 6. A bondade de Deus. Em 4 artigos. Em seguida, pergunta-se sobre a bondade de Deus. E sobre isso são 4 as perguntas. 1. Ser bom convém a Deus? 2. Será Deus o sumo bem? 3. Apenas Deus é bom por essência? 4. Todas as coisas são boas pela bondade divina? Artigo 1º. Ser bom convém a Deus? Quanto ao primeiro, assim se procede. Parece que ser bom não convém a Deus. 1. Com efeito, a razão de bem consiste no modo, na espécie e na ordem. Ora, estes 3 não parecem convir a Deus, pois ele é sem limites e não está ordenado a alguma coisa. Logo, ser bom não convém a Deus. 2. Além disso, bondade é aquilo para o qual tudo tende. Ora, nem tudo tende para Deus, pois nem todos o conhecem, e não se tende a não ser para o conhecido. Logo, ser bom não convém a Deus. Em sentido contrário, lê-se nas Lamentações: O Senhor é bom para quem o espera, para a alma que o busca. Respondo. Ser bom convém principalmente a Deus. Com efeito, alguma coisa é boa na medida em que é atrativa. Ora, todas as coisas tendem para a sua perfeição. A perfeição e também a forma do efeito é uma semelhança de seu agente, pois todo agente produz algo semelhante a si. Assim, o próprio agente é atrativo e tem razão de bem, pois é para isso que se tende, para participar de sua semelhança. Sendo Deus a causa eficiente primeira de tudo, cabe-lhe, evidentemente, a razão de bem e de ser atrativo. Por isso, Dionísio atribui a Deus o bem como a primeira causa eficiente, dizendo que Deus recebe o nome de bom, porque por ele subsistem todas as coisas. Quanto ao primeiro, deve-se dizer que possuir modo, espécie e ordem pertence à razão do bem causado. Mas o bem está em Deus, como em sua causa. Por isso, a ele pertence imprimir nos outros o modo, a espécie e a ordem. Eis porque esses 3 existem em Deus, como em sua causa. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que todas as coisas, ao tender para suas próprias perfeições, tendem para Deus, pois as perfeições de todas as coisas são semelhanças do ser divino, como consta do já exposto. Assim, entre as que tendem para Deus, algumas o conhecem em si mesmo, o que é próprio da criatura racional. Outras conhecem participações de sua bondade, o que se pode estender até o conhecimento sensível. Outras, enfim, tendem naturalmente sem conhecimento, pois são inclinadas aos seus fins por uma inteligência superior. Artigo 2º. Será Deus o sumo bem? Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que Deus não é o sumo bem. 1. Na verdade, o sumo bem acrescenta algo ao bem, senão conviria a todo bem. Ora, tudo o que resulta por adição é composto. Logo, o sumo bem é composto. Ora, Deus é a suma simplicidade, como acima se demonstrou.
Logo, ele não é o sumo bem. 2. Além disso, de acordo com o filósofo, é bom aquilo para o qual tudo tende. ora, somente Deus, que é o fim de tudo, é aquilo para o qual tudo tende. Logo, só Deus é bom. O que é, aliás, confirmado por aquilo que se diz no Evangelho de Mateus. Ninguém é bom senão Deus. Mas sumo se diz por comparação com outros. Assim, sumamente quente se diz por comparação com tudo o que é quente. Não se pode, portanto, dizer que Deus é o sumo bem. 3. Ademais, sumo implica comparação. Ora, não se podem comparar coisas que não são do mesmo gênero, pois não se diz que a doçura é maior ou menor do que a linha. E como Deus não está no mesmo gênero das outras coisas boas, como se estabeleceu acima, parece, portanto, que não se possa dizer ser ele o sumo bem, comparado a elas. Em sentido contrário, Agostinho afirma que a trindade das pessoas é O sumo bem que é visto pelas mentes inteiramente puras. Respondo. Deus é o sumo bem absolutamente, e não apenas em um gênero ou em uma ordem de coisas. Com efeito, como foi dito, o bem é atribuído a Deus de tal modo que todas as perfeições desejáveis dele decorrem como da causa primeira, como fica claro do exposto anteriormente. Estas perfeições não decorrem dele como de um agente unívoco, mas como de um agente que não coincide com seus efeitos, nem na razão específica, nem na razão genérica. Ora, numa causa unívoca, a semelhança do efeito se encontra de maneira uniforme. Numa causa equívoca, ela se encontra de uma maneira mais excelente, como o calor se encontra no sol de uma maneira mais excelente do que no fogo. É preciso então dizer que seu bem se encontra em Deus, como na causa primeira, não unívoca, de todas as coisas. Ela se encontra nele de uma maneira supereminente. Por isso, é chamado o sumo bem. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que sumo bem acrescenta a bem, não algo absoluto, mas apenas uma relação. Ora, a relação pela qual se atribui a Deus algo relativo às criaturas não é real em Deus, mas apenas nas criaturas. Em Deus, ela é uma revelação de razão, como uma coisa se diz cognoscível em relação à ciência. Não que ela seja realmente referida à ciência, mas é a ciência que a ela se refere. Assim, não é necessário que no sumo bem exista alguma composição. Ocorre que as outras coisas é que são deficientes em bondade. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que quando se diz que Bem é aquilo para o qual tudo tende. não se afirma que qualquer bem seja atrativo para todos, mas que tudo aquilo para o qual se tende tenha razão de bem. A afirmação Só Deus é bom. entende-se do bem por essência, de que se falará em seguida. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que coisas que não estão no mesmo gênero, por estar cada uma em um gênero diferente, não podem de modo nenhum ser comparadas. Nega-se que Deus esteja no mesmo gênero dos outros bens, não porque ele esteja em algum outro gênero, mas porque ele está além de qualquer gênero, e é princípio de todo gênero. Assim,
ele é comparado aos outros pela excelência. Este é o modo de comparação que corresponde ao sumo bem. Artigo 3º. Ser bom por essência é próprio de Deus? Quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que ser bom por essência não é próprio de Deus. 1. Com efeito, se viu acima, o uno é convertível com o ente, assim como o bem. Ora, todo ente é uno por essência, como mostra o filósofo no livro 4 da Metafísica. Logo, todo ente é bom por essência. 2. Além disso, se o bem é aquilo para o qual tudo tende, o ser é o que todos desejam. Segue-se que o ser de cada coisa é o seu bem. Ora, cada coisa é ente por essência. Logo, cada uma é boa por essência. 3. Ademais, toda coisa é boa pela própria bondade. Por conseguinte, se existe uma coisa que não seja boa por essência, sua bondade, então, não é sua essência. Como, no entanto, esta bondade é um certo ente, tem de ser boa. E caso o seja por outra bondade, teremos de dizer o mesmo a respeito desta última. Portanto, ou continuaremos até o infinito, ou chegaremos a uma bondade que não será boa por outra. Pelo mesmo motivo, deve-se ficar no primeiro termo. Cada coisa é boa, por essência. Em sentido contrário, Boécio escreve: Tudo o que não é Deus é bom por participação. Logo, não é por essência. Respondo: só Deus é bom por essência. Com efeito, cada coisa diz-se boa na medida em que é perfeita. Ora, a perfeição de cada coisa é tríplice. 1. Na medida em que ela é constituída em seu próprio ser. 2. Conforme lhe são acrescentados alguns acidentes necessários à perfeição de seu agir. 3. Enfim, a perfeição de uma coisa está em que alcança alguma outra coisa, como seu fim. Por exemplo, a primeira perfeição do fogo consiste em ser, por sua forma substancial. A segunda consiste no calor, leveza, secura, etc. E sua terceira perfeição está em que repousa em seu lugar. Ora, essa tríplice perfeição não convém a nenhum ser criado, em virtude de sua essência, mas somente a Deus, pois ele é o único cuja essência é seu ser e a quem nenhum acidente é acrescentado, pois o que é atribuído aos outros por acidente lhe convém, de modo essencial, como ser poderoso, sábio, etc. Como já foi dito, e a nada é ele ordenado, como o seu fim. Ele próprio é o fim último de todas as coisas. Fica claro, então, somente Deus tem a perfeição total, segundo a essência. Portanto, só ele é bom por essência. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a unidade não implica a razão de perfeição, mas apenas de indivisão. E a indivisão é própria de cada coisa, segundo a essência. As essências dos simples é indivisa, tanto em ato como em potência. As essências dos compostos são indivisas apenas em ato. Eis porque toda coisa há de ser una por essência, não boa, porém como se mostrou. Quanto ao segundo, deve-se dizer que, embora cada coisa seja boa, na medida em que possui o ser, no entanto, a essência da criatura não é seu próprio ser. Por isso mesmo, não se segue ser ela boa por essência. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que a bondade de uma criatura
não é sua própria essência, mas algo acrescentado, seja seu próprio ser, seja alguma perfeição acrescentada, seja sua ordenação a um fim. No entanto, essa bondade acrescentada é dita boa assim como é dita ente. Por esta razão é dita ente, porque é algo, e não porque ela é por alguma outra coisa. E por esta razão é dita boa, porque ela é algo bom, e não porque tenha uma outra bondade pela qual seria boa. Artigo 4º. Todas as coisas são boas pela bondade divina? Quanto ao quarto, assim se procede. Parece que todas as coisas são boas pela bondade divina. 1. Com efeito, Agostinho escreve em sua obra sobre a Trindade: Isto é bom. Aquilo é bom. Suprime o isto e o aquilo. E vê o próprio bem. Se o podes, então verás a Deus, cuja bondade não deriva de outro bem que seja bom, mas que é a bondade de tudo o que é bom. Ora, toda coisa é boa por bondade própria. Por conseguinte, é boa pela bondade que é Deus. 2. Além disso, Boécio diz que todas as coisas são boas enquanto se ordenam para Deus. E isto por razão da bondade de Deus. Logo, todas as coisas são boas pela bondade divina. Em sentido contrário, todas as coisas são boas enquanto são. Ora, nem todos os entes o são pelo ser de Deus, e sim por seu próprio ser. Logo, elas não são boas pela bondade divina, mas por sua própria bondade. Respondo: nada impede, onde há relação, que algo seja denominado por algo extrínseco. Assim, algo se diz localizado pelo lugar e medido pela medida. Mas com respeito àquelas coisas que se dizem de modo absoluto, as opiniões divergem. Platão estabeleceu as espécies separadas de todas as coisas. Assim, os indivíduos são por elas denominados como por participação. Por exemplo, disse de Sócrates que é homem por participação na ideia separada de homem. E assim como estabeleceu uma ideia separada de homem e de cavalo, a que chamava o homem por si, o cavalo por si. Assim, estabeleceu uma ideia separada de ente e de uno, a que chamava o ente por si e o uno por si. É por participação nelas que cada coisa é dita ente e una. E isto, que é por si, ente e por si uno, afirmava ser o sumo bem. E como o bem e uno são convertíveis com o ente, ele dizia que o bem por si é Deus, pelo qual tudo se diz bom por participação nele. Embora esta opinião parece irracional, pois afirma como separadas e subsistentes por si as espécies das coisas da natureza, como Aristóteles prova de múltiplas maneiras. No entanto, é verdade absoluta a existência de um primeiro, que por sua própria essência é ente e bom, que chamamos de Deus, como acima se explicou, e Aristóteles está de acordo com essa sentença. Portanto, deste primeiro que é ente e bom, por essência, cada coisa pode ser dita boa e ente, enquanto dele participa por certa assimilação, mesmo longínqua e deficiente, como mostrou o artigo precedente. Daí que cada coisa é chamada boa, em razão da bondade divina, como primeiro princípio exemplar, eficiente e finalizador de toda bondade. No entanto,
Cada coisa é ainda denominada boa, em razão da semelhança com a bondade divina, que lhe é inerente, e que é formalmente sua bondade, pela qual se denomina boa. Existe, portanto, a bondade única de todas as coisas e as múltiplas bondades. Tudo isso responde com clareza às objeções.